Na medida que tu trabalha com esses números da sombra, tu também precisa ter um apoio para conseguir trazer as informações à tona. Tu sempre contou com esse apoio ou tu foi muito solitário, caçador solitário? Olha, apoio, eu sempre trabalhei muito em equipe. Mas mesmo numa redação, né? Essa é uma difícil. Você sabe que escrever é um ato de solidão. Você sabe, você é um poeta, você sabe, você é jornalista, você sabe. Quer dizer, por mais que você tenha apoio, que você tenha equipe e tal, na hora de você pensar, decidir, refletir e escrever, é um ato solitário. Tu já perdeu uma grande matéria em função da falta de apoio? A gente sempre tem uma ocasião que você poderia ter ido mais longe. O que foi? Mas olha, o que é mais comum é o seguinte, eu tive uma lição, quando eu morava em Salvador, eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil, foi o meu primeiro emprego em instituição jornalística. E o Carlos Castelo Branco, que era o Castelinho, que era o grande colunista político, foi fazer uma palestra em Salvador. Eu estive com ele no hotel, era até no Otton, conversei e tal, e quando eu cheguei na redação, eu lembrei e falei, putz, esqueci de perguntar que horas é a palestra. Eu liguei para ele no quarto, perguntei, ele falou assim, aprenda uma lição, meu filho. Na maioria das vezes, o jornalista só tem uma oportunidade. Boa noite. Plaf, desligou o telefone e não disse que horas era a palestra. Então, sempre que eu estou com o saco cheio de ficar esperando um cara lá que você está dando um chá de cadeira ou não sei o quê, você fala, eu lembro do Castelinho e eu falo, vamos aguardar, vamos esperar. E também não perder o tempo com perguntas inúteis. Não perder o tempo com perguntas inúteis, embora muitas vezes a pergunta inútil faça parte de uma estratégia para chegar à pergunta que realmente é útil. Porque às vezes você tem que ir construindo uma conversa, você tem que ir desconstruindo a defesa de com quem você está conversando, a depender do que seja. Se é uma conversa amigável, legal, um bate-bola como o nosso, é uma coisa. Sim, mas então assim, tu não entrega para a fonte a tua principal preocupação? Dependendo da fonte, não. Com você, comigo, nós estamos conversando aqui sem defesas, mas a depender de com quem seja a conversa, você tem que ter uma estratégia. Você sabe que o cara não vai te entregar na primeira nem na segunda, então você tem que envolvê-lo, você tem que chegar ao resultado de alguma outra forma. Aí tem uma arte de mostrar desinteresse estando muito interessado. Exatamente, exatamente. Aliás, às vezes você tem que esconder numa conversa que seja uma conversa, claro, uma conversa complicada com uma situação complicada. Você tem que esconder, às vezes, o principal interesse para que ele seja revelado. Se você sair chutando, a defesa se fecha do outro lado. Você já teve políticos, amigos? É uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Para não ser usado? Não é para não ser usado, é porque é o seguinte, o afeto... As pessoas fazem de conta que não, mas o afeto e o subjetivo são parte de todos nós. Então, se você não se cuidar nessa relação, você obviamente pode favorecer ou desfavorecer alguém, né? Claro que eu já me aproximei mais de pessoas, uma ou outra, mas tem uma coisa de uma reação meio instintiva que quando alguém chega ao grande poder, eu naturalmente me afasto um pouco. Porque talvez por uma defesa, por temor a essa proximidade. Então tu já se afastou de amigos que se tornaram poderosos? Amigos, eu não sei se amigos, mas eu já me afastei de pessoas com quem eu sempre tive uma relação muito boa. E não é um afastar, é você se dar um distanciamento que é quase que uma coisa instintiva, né? Tem gente que se aproxima ainda mais. Eu acho que tem uma coisa de você se afastar um pouco para você não se contaminar, ou a sua subjetividade. Então tu segue aquela linha do Gilberto Freire de tentar diferenciar a amizade do oportunismo. Ou seja, na verdade a gente mistura amizade com negócio, a gente mistura amizade com tudo, a gentileza, a cordialidade. Se você gosta de uma pessoa que você tem simpatia por uma pessoa que é um político, é evidente que você tem que tomar um cuidado redobrado em não favorecer ou em não evitar ser mais crítico em relação àquelas pessoas ou àquela pessoa. Isso é um cuidado cotidiano que você tem que ter.
É difícil entrar no teu círculo de convívio? Tu é uma pessoa reservada. Olha, eu sou uma pessoa que não tem uma vida reservada, mas eu acho que eu tenho um certo pudor com a exibição tão assintosa, constante dos nossos tempos, né? De Facebook, de Twitter, de tudo exposto. Tu não tem Instagram? Tenho, mas o Instagram eu boto a fotinho ali, uma coisa que eu acho que fala por si mesmo, sabe? Sim. Eu Facebook? Facebook eu tenho, que eu uso basicamente para subir posts sobre trabalho. Mas nada da vida pessoal? Nada da vida pessoal. Nada da vida pessoal por questões várias, inclusive eu acho que tem um excesso de exibição de tudo, entendeu? E eu acho que é parte da nossa reflexão, assim como deve ser parte da sua, para escrever sobre as coisas todas, entender isso, quer dizer, ver isso, compreender como é que está todo mundo expondo tudo. Bem, a troco do que a gente está expondo tudo? As melhores coisas, as nossas coisas mais maravilhosas, a gente deve escolher com quem a gente divide. Não acho que é um eterno dividir tudo, né? Tu defende o teu anonimato. Dentro do que é possível, eu defendo o meu anonimato das pessoas que eu amo, das coisas que eu gosto, tal. Quer dizer, não é que eu defendo o anonimato, eu defendo que as coisas preciosas sejam divididas realmente com as pessoas que não são preciosas. Mas tu é quase um agente secreto no jornalismo. Não, tá tudo que eu escrevo... Não, mas um agente secreto no sentido de que tu saiu de uma geração botequeira, exagerada, que falava muito, eu nunca fui pra boêmia. Mas eu sempre fui para boteco, mas eu nunca fui, raramente fui para boteco com jornalistas. Eu ia, tipo, quando eu morava em Brasília, eu ia para o Piantella, eu ia para restaurantes onde estava a notícia. Eu ia até com um colega jornalista, mas o que me interessava ali, que estava lá o Tancredo, o Fernando Henrique, o Covas, o Miro Teixeira, quer dizer, naquela noitada ia ter notícia, você ia ver os humanos na hora que estão tomando uma, como é que eles agem, o que eles falam, eles contam muito mais, etc. Mas aquela coisa do boteco, pelo boteco tal, eu vou com os meus amigos, que eventualmente podem ser jornalistas ou não, mas não aquela coisa de sair da redação e todo mundo... Do culto à personalidade, tu nunca partilhou disso com o jornalismo? Do culto à personalidade, assim, de como você faz, quando se faz psicanálise há muito tempo, você aprende também a cuidar de certos detalhes da psique humana, né? Será que o Brasil teve essa lacuna de uma revolução camponesa, uma revolução realmente agrária? Não só teve a lacuna disso e teve a desgraça que é uma guerra, ela às vezes produz algum subproduto que é as pessoas terem a noção da necessidade mínima de você ter ordem mínima, respeito mínimo às instituições, etc. Porque são milhares de pequenos hábitos. Por exemplo, a gente tenta entrar no elevador antes que as pessoas saiam do elevador. A gente tenta subir e descer as escadas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Coisas elementares. A gente anda pelo acostamento nas estradas. Os brasileiros devem ao imposto de renda, dívida inscrita na União, mais de 1 trilhão e 300 bilhões. Os brasileiros têm em bancos no exterior, em offshores, estocados mais de meio trilhão de dólares. Os brasileiros devem, paulistanos, à Prefeitura de São Paulo, mais de 50 bilhões. Então, esses componentes todos são componentes dessa fratura que a gente está conversando. Dessa fratura que é um jeitinho. Então, ou a gente conversa as coisas de verdade como elas são e diz de verdade, e muitos dos que estão apontando o dedo, veiculando sobre a corrupção, têm os seus casos também e sobre os quais não tratam. Então é o seguinte, menos hipocrisia, mais clareza, mais pluralidade na informação e na opinião. Conversas como essa que nós temos tendo aqui, por exemplo, ou que a gente tem no Jornal da Gazeta, tirando o programa de domingo à noite na Band, Canal Livre, um país que tem 203 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que o Brasil debate em TV aberta nacional? Quais dos temas que a gente debate em TV, seja quais forem, pobreza, aborto, violência, futebol, quais? Não. Então. Vamos tentar alavancar o país? Vamos lá. Pelo menos essa.
Memória. Olha aqui. Vamos ver. O que a máquina quer da memória? A máquina gostaria de saber uma memória de aventura. Olha, tem aventuras que são tristes, tem aventuras que são... Pessoal, Olha, uma aventura... o jornalismo é uma aventura. Cobrir guerra na cobriu Somália. Somália, né? Guerra na Somália, depressivo, 3 meses de depressão depois. Estive em Angola, na Somália. Memória maravilhosa, cobri a Copa do Mundo, 5 Copas do Mundo e principalmente a da Califórnia. E a Califórnia, ficar 60 dias acompanhando uma coisa que eu amo, que é o futebol. Memória de viajar muito pela Amazônia. Você já foi jogador de futebol? Eu jogava, chamava na época Dente de Leite Dentão, que era infanto-juvenil, eu jogava no Bragantino quando eu morava em Bragança. E não quis seguir? Naquela época não era essa moleza que hoje que você joga meia hora e fica milionário. Não, porque na verdade eu tinha uma paixão grande pela Bahia e estava na idade de escolher onde fazer o vestibular tal, e eu com 15, 16 eu já ia para os verões e carnavais da Bahia sozinho, né? Então carnaval despertou do futebol. Eu já queria ir para o verão baiano e tal. Mas você sai de Bragança, é uma cidade legal, mas uma cidade pequena, tinha 100 mil habitantes. E cá em Salvador, em meados dos anos 70, imagina. E aí tu foi encontrar disciplina no jornalismo. Eu que sou caótico para produzir coisas, mas o jornalismo me deu, dentro do caos, uma disciplina. Por exemplo, eu nunca deixei para fazer um texto grande, uma capa da 150, no dia de entregar. Eu sempre fiz na véspera. Coisa que eu jamais teria em outros... Tu parava a tua vida para fazer isso? Parava, e eu sempre, as coisas, tipo matérias de 10 páginas, 12, eu sempre escrevi da noite para amanhã. Eu escrevia de madrugada, porque é a hora que você não tem nada te chamando a atenção, ninguém, nada, não tem ruído, você está só naquilo ali. E tu chegou a conviver com Sócrates? Bastante. Em função da Carta Capital? Bastante. Quando o Juca saiu, eu convidei, ele escreveu durante muitos anos na Carta Capital. A gente se dava bem. Tu acredita que ele, como um jogador politizado, faz falta hoje em dia, principalmente pela cena que temos hoje dentro da CPF e também na nossa política? Faz falta. O que faria o Sócrates, por exemplo, se tivesse em atuação? Estava tocando fogo no circo, estava nos palanques, estava convocando. Se já tem os debates internos na torcida do Corinthians, democracia corintiana, o pessoal da democracia corintiana está se reunindo, eles têm conversado e tal. O Sócrates estaria certamente na linha de frente. Tem gente que esteja, o Alex, que foi do Palmeiras, o André, que foi zagueiro do Corinthians, mas o Sócrates tinha uma outra dimensão, né? Ele foi um extraordinário jogador, jogou 2 Copas do Mundo, foi o capitão da democracia corintiana no Corinthians. Porque parece uma tendência dos jogadores de futebol ser alienado no Brasil. Mas uma pelenização e aí tem muito a ver com não só o jogador de futebol, né? Tem a ver com com a capacidade, o acesso. Quantos poetas, quantos cineastas. O acesso, e o acesso que você tem. Você vê os argentinos, mesmo os que não fizeram universidade, conversando, discutindo, vê os jogadores argentinos, vê o nível, entende? É a nossa história, né? É o nosso caminho. A escola falha, pouca leitura. Da lição, da pouca informação. Eu acho que nós temos um problema de pluralidade nas fontes de informação. Fernando Henrique, Lula, Dilma não tiveram coragem de discutir algo que o mundo civilizado, aspas, todo tem e fez, que é regulação econômica da mídia. Regulação, espaço capitalista, oxigênio capitalista, para que se tenha mais pluralidade, mais dinheiro. Se não pode pasta de dente com pasta de dente, cerveja com cerveja, como é que pode monopólio de informação?